Olá, hoje vamos falar sobre estresse oxidativo. Estresse oxidativo, ele é a causa de muitas patologias e hoje a gente é tema constante hoje no consultório, em congresso, em trabalhos científicos. E um dos grandes gargalos que eu vejo, né, quando eu falo de estresse oxidativo, quando eu converso com outros colegas, é que a gente não consegue enxergar isso, né? Então, se você não consegue enxergar alguma coisa, você não consegue combatê-la, né? Porque ela não existe para você. Então, hoje a gente vai abordar enxergar o que é espécie reativa de oxigênio e como isso leva a um estresse oxidativo. Tá? Então, é bem prático, é bem visual, e eu tenho certeza que se você não enxergou até hoje isso, você vai sair aqui no final da nossa conversa conseguindo visualizar espécies ativas de oxigênio e o estresse oxidativo. Bom, para estudar medicina, a gente não precisa saber todos os elementos do mundo, do universo, mas esses coloridos a gente precisa saber. E quando a gente fala de estresse oxidativo, a gente consegue entender alguns deles, por exemplo, o manganês, o cobre, o zinco, o selênio, e consegue entender a importância desses micronutrientes na nossa alimentação e na suplementação. Os mais importantes elementos são o N-CHOPS, tá? Nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Através desses elementos a gente consegue, com certeza, falar mais de 90% da medicina só com esses 6 elementos. E hoje a gente vai ver alguns oligoelementos que vão ajudar no processo do estresse oxidativo. Primeiro, né? O que seria o estresse oxidativo? O que seria espécies reativas de oxigênio? Então, para a vida, a gente precisa de duas coisas. Uma, construir material orgânico. E aí, por exemplo, o nosso DNA, ele só vai existir se você tiver a possibilidade de juntar carbonos, juntar nitrogênios, hidrogênios e oxigênios e formar uma base nitrogenada. Então, esse seria um princípio da vida, né, onde a gente tem a ver a metilação, a vitamina B12, B9, a betaína, ou trimetilglicina, o SAMe, ou seja, as estruturas que vão montar esse quebra-cabeça. A outra coisa que a gente tem fundamental na vida é a transformação de energia. E na transformação de energia, o oxigênio entra como um auxiliador, né? Ele vai ajudar a oxidar a matéria orgânica. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um, mostrando o total de energia que eu tenho no metano, por exemplo. A gente chama de delta Gibbs. Quanto menor, mais energia eu tenho. Conforme o oxigênio vai agindo, retirando os hidrogênios, essa molécula que tinha menos 820 kJ por mol de energia, ela fica com zero. No nosso organismo é o mesmo processo, só que a gente faz isso com os ácidos graxos, muitas ligações energéticas entre carbonos e hidrogênios, e muitas ligações na glicose entre também carbonos e hidrogênios. A glicose ela tem menos energia, a gente consegue tirar mais, porque ela já tem mais oxigênio do que o ácido graxo, né? Então ela encontra num estado de energia menor, por isso que 1 grama de glicose tem menos energia do que 1 grama de ácido graxo. Mas hoje a gente vai falar do quê? Nesse processo que o oxigênio vai ajudar a tirar energia, né, entre os carbonos e hidrogênios, se ele transformar no CO2 no final, beleza, ele está estável. O que acontece no nosso organismo é que na hora da gente oxidar essas coisas, muitos oxigênios não ficam estáveis no final. Tá? O que precisa para um átomo ficar estável? Ele precisa de 8 elétrons na última camada. Então todo mundo quer ser um gás nobre, quer ter 8 elétrons na última camada. Esses são átomos que não reagem. Tá? Então os gases nobres são elementos que não têm poder de reação porque eles são estáveis, eletronicamente falando. E aí o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, faltam um elétron na última camada. Então eles têm mais poder de reação. E o oxigênio, ele precisa de 2 elétrons para ficar estável. Então todos os átomos vão buscar um estado de estabilidade. E aí, quando a gente tem espécies que são reativas de oxigênio, ou seja, não tem essa estabilidade, por exemplo, superóxido, peróxido de hidrogênio, eles atacam o nosso organismo tentando buscar essa estabilidade. Onde eles se formam? De 1 a 3% do nosso processo de retirar energia, essa energia que está entre o carbono e o hidrogênio, seja do lipídio, seja do carboidrato, a proteína, 1 a 3% desse processo, ele se torna, ele não vai até o final.
não vai até o CO2. Então isso faz com que essas espécies que são reativas de oxigênio ataquem o nosso organismo, tentando retirar isso de algum lugar. E para a gente combater isso, a gente tem um sistema protetor, um sistema antioxidante, que ele pode ser endógeno, que é o nosso principal sistema, né, protetor, e a gente tem enzimas que fazem esse processo, a superoxidesmutase, a catalase, a glutationa peroxidase e a glutationa, né, com as duas enzimas dela. E a gente tem também substâncias que a gente pode ter de fora do organismo, que é, por exemplo, a vitamina E e a vitamina C. Então, primeiro vamos entender o que é a espécie reativa de oxigênio. Aqui a gente tem um oxigênio. Então vamos lembrar, é importante visualizar isso para a gente poder entender. Então o oxigênio, a princípio, ele tem 6 elétrons na última camada. Esse oxigênio tem 6 elétrons e esse tem 6 elétrons. Só que eles andam em pares, né? O O2, que a gente respira, é uma molécula formada por 2 átomos de oxigênio que estão compartilhando 2 elétrons para ficarem estáveis. Tá? Então, uma molécula a princípio de O2, ela tem uma certa estabilidade porque eles compartilham. Então, esse oxigênio aqui tem 3 elétrons, 6, e mais 2 compartilhado, 8. E esse aqui tem 3, 6, mais 2 compartilhados, 8. Bom, como é que a gente convence um oxigênio a separar do amiguinho dele, né? Então, a gente pode dar um elétron para ele. Então, se eu dei esse elétron para esse oxigênio, eu posso pensar, esse oxigênio agora vai se separar desse amigo aqui. Só que não, porque o oxigênio faz a conta e fala, eu tenho 3, 6, 7 elétrons, ainda preciso estar preso nesse outro oxigênio. Então, o que acontece? A gente tem uma molécula de oxigênio, mas agora eu dei um gostinho para ela de elétron. Então, nesse gostinho de elétron, ela passa a ser uma espécie reativa de oxigênio, porque ela vai querer mais um elétron aqui e mais 2 aqui. Então, a espécie ativa de oxigênio é uma espécie que estava estável, por exemplo, O2, você fez alguma coisa com ela, começou, né, a dar elétrons para ela, e ela ficou reativa, agora ela quer mais elétrons, ela sentiu o gostinho de ter um elétron. Aí você pode pensar assim, vamos fazer mais, vamos colocar aqui mais um elétron para... Então, como é que chama essa nova molécula? Quando eu dou um elétron a mais, chama superóxido. Por quê? Porque ela era uma molécula de oxigênio que ficou com um elétron a mais. Tá? Então, o superóxido, aqui ó, superóxido, ele é uma espécie reativa de oxigênio. E essas espécies reativas não podem ficar soltas no nosso organismo, porque alguém tem que inativar elas, porque senão elas vão roubar esses elétrons que estão faltando de qualquer coisa, do seu DNA, da membrana da sua célula. Então, esse é o problema. Bom, e se eu der outro elétron para essa molécula que chamava superóxido, eu vou dar mais um elétron para ver se elas se separam, para ver se elas ficam estáveis. Só que eu dei um elétron para esse, outro para esse, os oxigênios contam lá os elétrons, esse tem 6, 7, esse tem 6, 7. Acha que ele vai se separar agora? Não, né? Então, para eu guardar os elétrons que eu dei para eles, eu coloco um hidrogênio também, ó, tá? Porque eles não estão querendo nem se separar, nem colaborar comigo, e também não estão estáveis. Quando eu tenho essa molécula que tem 2 oxigênios, 7 elétrons de cada lado, e 2 hidrogênios que eu coloquei aqui de guarda, né? Como é que chama essa molécula? É o peróxido de hidrogênio, que é outra, que é a água oxigenada. É uma molécula também reativa, então é uma espécie reativa de oxigênio, né? Então, essa espécie aqui, ela não é um radical livre, ou seja, eu não tenho aqui um slot vazio de elétron, mas ela possui uma reatividade. Então, ela é uma espécie reativa de oxigênio, assim como o superóxido. Bom, se eu der mais um elétron para essa molécula, né, já tinha o peróxido de hidrogênio, vou dar mais um elétron para essa molécula, o que vai acontecer? Como eles fazem sempre as contas, ó, esse oxigênio tem 3, 6, 7, 8. Então ele fala, estou tranquilo, tá? Vou me separar. Apesar do amigo dele não ter os 8 elétrons. Esse é o problema da instabilidade, né, das espécies reativas de oxigênio. Porque esse aqui, até certo ponto, ó, o OH-, né, que ficou com um elétron a mais aqui, eu não coloquei. Se eu colocasse mais um hidrogênio, eu teria uma molécula de água aqui. Né? Mas aí eu coloquei só um elétron a mais, eu tenho o radical hidroxila, a molécula, né, hidroxila, é estável. Então essa daqui não vai buscar mais elétrons porque ela já está estável. Esta daqui, por outro lado, está faltando um elétron aqui. Então a gente chama de radical hidroxil. E esse radical é o pior de todas as espécies reativas de oxigênio.
Por quê? Porque esse radical é como se fosse um oxigênio que precisava de 2 elétrons na última camada, eu dei 1. Então é como se fosse uma molécula de flúor, altamente reativa. Por quê? Porque falta só um elétron. Então, todos os nossos espécies reativas de oxigênio, no fim elas confluem para transformar, a mais reativa de todas é o radical hidroxila, que é o mais perigoso. Bom, como é que então o organismo defende isso, né? Se a gente forma superóxido de hidrogênio, radical hidroxila, como é que a gente vai defender o organismo desse ataque das espécies reativas de oxigênio? Então, nessa espécie, por exemplo, é um radical livre porque falta um elétron aqui. Então a gente chama de espécie um radical livre que é uma espécie reativa de oxigênio. O peróxido de hidrogênio já não é um radical livre, mas ele é uma espécie reativa. O oxigênio singlet também ele não é um radical, mas ele também é uma espécie reativa. Então essas 6 substâncias são as 6 principais radicais livres, né, espécies ativas de oxigênio, desculpa, que a gente tem no organismo. Lógico que a gente tem várias outras, mas para citar aqui, como a gente está fazendo o processo de entender o que é radical livre, eu vou colocar algumas aqui. O peróxido nitrito deriva do óxido nítrico, que é bonzinho, só que o peróxido nitrito é altamente lesivo, principalmente nas reações de revascularização do sistema nervoso. Esse é um problema. Então, o radical hidroxil, esse é o nervoso, esse é o mais reativo. O superóxido, peróxido de hidrogênio. E também a gente tem o singlet oxigênio, que é um oxigênio de spin trocado. Ele é reativo, mas por um outro motivo. E aqui o óxido nítrico. Então, essas são as principais espécies reativas. Às vezes elas podem ser boas, que nem o óxido nítrico, tem a ver com a vasodilatação. Ok? Bom, como é que a gente faz para combater isso? Primeiro, quem inventou isso? Quem descobriu que as espécies reativas de oxigênio, o estresse oxidativo fazia mal? Né? Então aqui o Deman Harman, que é esse senhor aqui, ele nasceu em 1916, ele é conhecido como o pai da teoria dos radicais livres. Por quê? Porque quando ele estava na faculdade, ele era residente, ele elaborou essa hipótese, todo mundo achou que ele era louco, né? Não, que é isso, esse negócio não existe e tal. Depois ele conseguiu publicar um artigo, e hoje a gente não consegue falar de saúde mais sem falar de estresse oxidativo. Então foi uma sacada boa, tipo, mais de 70 anos atrás, e hoje a gente sabe, graças a todos os estudos daquela época, como é que funciona então esse equilíbrio entre o sistema antioxidante e as espécies reativas, tá certo? Então, como é que funciona isso? Se eu tenho uma molécula instável, né, uma molécula que é uma espécie reativa de oxigênio, pode ser um radical livre ou não, ela vai tentar roubar o elétron de outra molécula, por exemplo, de uma molécula da sua membrana da célula. Essa molécula vai roubar de outra, ou seja, a instabilidade é propagada. Então, como é que a gente faz para parar isso, né? E qual é o problema disso? O problema é você tirar moléculas do seu DNA e causar mutação, matar, tirar da membrana da sua célula, destruir proteínas e perder a função, né, de proteína, de enzima, né? Então, esse é o problema da gente ter o estresse oxidativo. A gente tem lesão de lugares que a gente não queria lesar. A gente quer pegar os nutrientes e tirar a energia dos nutrientes, mas a gente não quer lesar a parede de uma célula, a membrana de uma célula, um DNA. Tá? Então esse é o problema. E aí por isso que a gente tem várias doenças causadas pelo estresse oxidativo. Então a gente tem o sistema interno e o sistema externo. Por que é importante isso para a nutrologia, por exemplo? Ou para qualquer especialidade médica? Para a gente garantir que a gente tem os nutrientes necessários para o nosso sistema funcionar. A gente tem esse sistema interno de defesa que ele tem que funcionar, precisa de mínimo de nutriente. Ou para a gente consumir alimentos ou suplementação, onde a gente tenha sistemas exógenos, ou seja, a gente tenha outros sistemas de proteção, a gente esteja garantido, então, o equilíbrio do estresse oxidativo com a proteção contra o estresse oxidativo. Quais são os principais sistemas, então, que a gente tem no organismo que protegem a gente desse estresse oxidativo? A gente tem 3 sistemas principais. Da superóxido dismutase, que vai combater o superóxido. Ela pode estar dentro da mitocôndria ou no citoplasma da célula. A glutationa, né, que é um tripeptídeo, que ela pode oxidar e reduzir, ajudada por essas duas enzimas, a glutationa redutase e a peroxidase. Então ela sempre vai ser um fornecedor de elétrons para as espécies reativas. E as catalases, que fazem principalmente o processo de destruição do peróxido de hidrogênio da água oxigenada. Tá? Então esses são os nossos principais sistemas. A glutationa, então, é essa figura aqui, ela fornece um elétron juntando com a outra glutationa. Nesse processo ocorre a peroxidação e aqui depois a redução, onde a gente volta no estado inicial.
Então, esse é um dos sistemas endógenos de proteção. O que a gente precisa saber dele? Que para ele funcionar eu preciso de selênio, que a glutationa peroxidase depende de selênio. Eu preciso de uma vitamina que é B2, a riboflavina, porque a redutase vai precisar da B2 para voltar à situação inicial da glutationa. E eu preciso também de um aminoácido com enxofre na ponta, que é o aminoácido cisteína. Tá? Então eu preciso, para isso estar funcionando, de selênio, de B2 e de cisteína. Tá? Então, claro, esse glutationa eu preciso me preocupar no organismo? Não, essa glutationa você tem, ele já produz no organismo, você já tem esse sistema funcionando dentro do seu corpo. O que você precisa se preocupar? Que os micronutrientes, a cisteína, a B2 e o selênio você tenha. Porque caso você não tenha, você não consegue funcionar esse sistema oxidativo. E aí você vai ter um estresse oxidativo. Como é que forma, né, esse estresse oxidativo? Na respiração, na sua mitocôndria, nas enzimas que a gente tem no organismo, nos epitélios que tem muito contato com oxigênio. Ou seja, todo lugar que está tendo oxidação, está tendo esse processo do oxigênio agir no organismo para retirar energia das moléculas orgânicas, a gente pode ter a formação de espécies reativas de oxigênio. Tá? Então, é assim que ocorre a formação. Ao mesmo tempo, eu já tenho essas substâncias neutralizando esse estresse oxidativo. Tá? Eu só tenho que lembrar de não faltar os nutrientes. Por exemplo, um corredor que começa a correr e não se alimentar direito, ele vai ter aumento do VO2 dele, ou seja, vai ter aumento da quantidade de oxigênio que está passando, o metabolismo vai estar aumentado, às vezes 15 vezes a mais do que o metabolismo basal. Beleza, só que com o metabolismo aumentado, você vai formar mais espécies reativas de oxigênio. E aí, o organismo a proteção tende a subir proporcionalmente ao que você está fazendo. Só que se você não tiver os micronutrientes necessários, isso não acontece. Então, esse é um dos grandes problemas da gente ficar exposto. Aqui a cisteína, então, é um dos aminoácidos formadores da glutationa. Então, a gente tem que fornecer cisteína para quem quer ficar com o seu sistema antioxidante ok. O superóxido é outro modelo, né, outro sistema de defesa. Vai proteger do superóxido, a gente tem a superóxido desmutase. A superóxido desmutase pode estar dentro da mitocôndria, então ela tem o manganês como um cofator enzimático aqui, e fora da mitocôndria tem o cobre e o zinco. Tá? Então o cobre, o zinco e o manganês são fundamentais para o funcionamento do sistema antioxidante da superóxido desmutase. Então aqui é o cobre e o zinco, na superóxido desmutase citoplasmática, e ela vai combater então o radical superóxido, transformando aqui em água, e aqui o manganês na superóxido desmutase mitocondrial. Tá? Então dá para a gente enxergar onde está, dá para a gente enxergar onde está, dá para enxergar o manganês, para saber qual a importância de a gente dar manganês para uma pessoa. E a gente tem ainda a catalase, né? Então o peróxido de hidrogênio. A catalase é uma das enzimas com o maior número de turnover, 40 milhões de moléculas por segundo, então assim, realmente é muito... Se ela deixar de existir, você deixa de existir também, porque né, o contato com o oxigênio e com essas espécies ativas provocariam mutações e lesões muito maiores que você conseguiria suportar. Mas a gente tem essa enzima, um dos sistemas, né, a catalase, outra a superóxido desmutase, outra a glutationa, que vão trabalhar em conjunto. Né? Então a superóxido desmutase trabalha em conjunto com a catalase, que trabalha em conjunto com a glutationa. Então esses três sistemas fazem a proteção contra as espécies reativas de oxigênio. Então o sistema, isso até agora, se você conseguiu visualizar que é uma espécie reativa e entender que o sistema endógeno é mais importante, para a sua prática clínica, isso vai ser aplicado para o resto da sua vida. Né? Você nunca vai poder olhar para o paciente sem olhar se esse sistema antioxidante endógeno está funcionando ou não. Tá? Isso já é o mais importante. Bom, além desse sistema endógeno, eu tenho um sistema exógeno. E aí a gente ouve falar, vale suplementar vitamina ou não? Então a vitamina E foi uma vitamina que foi descoberta na década de 20 por esses dois colegas, e onde eles viram que era importante a vitamina E para gravidez e para frente, por isso que ela é chamada de tocoferol. Né? Então, você levar a gravidez à frente, então esse tocoferol ficou o nome da vitamina. Lá para 1938 foi identificada e sintetizada. A partir da década de 40, algumas pessoas começaram a pensar da vitamina E para proteger a doença coronariana, proteger do estresse oxidativo. Então, inicialmente a vitamina E não tinha nada a ver com o estresse oxidativo, quando foi descoberta, e depois foi feita essa relação. Então aqui o alfa-tocoferol, a gente sabe que é uma
vitamina lipossolúvel, então ela vai ser carregada onde carrega gordura, ou seja, nas suas gotículas de gordura no sangue ou nos seus tecidos de gordura, e ela tem uma função de antioxidante. Só que ela trabalha junto com a vitamina C. A vitamina C é aquela mesma do escorbuto, né? A deficiência de ácido ascórbico. Além disso, a gente descobriu mais tarde que ela trabalha junto com a vitamina E. Como é que elas funcionam? A vitamina E, ela tem um turnover mais baixo, ela tem um processo de eliminação do organismo um pouco menor, só que ela fornece o elétron para combater o radical livre, ou a espécie reativa de oxigênio. Então, se ela ficasse desse jeito, o tocoferil, a gente teria uma espécie de vitamina E reativa também. E por isso que a gente fala, né? Assim, por isso que se sabe, se você der muita vitamina E, você acaba provocando a oxidação, porque você vai provocar um monte de vitamina E reativa. Então, a vitamina E sempre tem que vir com a vitamina C. Tá? Elas trabalham em conjunto. A vitamina C, ela tem uma maior rapidez na agilidade dela de ser eliminada por rim, por exemplo. Então, se ela ficar faltando elétron, não tem problema que ela é eliminada mais fácil. A vitamina E não. Então, a vitamina C na fase aquosa, né, do seu organismo vai entrar em contato com a vitamina E na fase lipossolúvel e elas trabalhando em conjunto, então você tem a eficiência de um antioxidante. Lembrar que isso é muito menor do que os sistemas endógenos trabalhando, que é a catalase, que é a glutationa e que é a superóxido. Então esse sistema é muito mais eficiente. Mas a vitamina C e a vitamina E também tem o seu papel desde que você dê nessa combinação. Outro cuidado, vitamina E acima de 140 unidades por dia pode fazer mal, aumentar a mortalidade. Então cuidado com a dose de vitamina E, mais que 140 unidades. Tem vários trabalhos mostrando que já não tem o benefício que ela deveria ter. Lembrar de dar vitamina E também junto com a vitamina C. Bom, Clésia, mas eu escuto falar de outros antioxidantes, do chá verde, por exemplo. Sim, a gente tem outros antioxidantes exógenos. A gente tem aqui os carotenoides, então os carotenos, o licopeno, a luteína, eles agem como antioxidantes de fora do corpo, assim como o sistema da vitamina C com a E. A epigalocatequina galato, do chá verde, né, um antioxidante bem famoso, um polifenol, tem vários fenóis. Então ele é bem famoso, tem vários outros polifenóis no chá verde, mas a epigalocatequina galato é o mais famoso dessa classe. Ou seja, vários alimentos têm polifenóis. E a gente tem também a carnosina, né, ou a beta-lanilistidina, presente como antioxidante. Então a gente tem várias substâncias antioxidantes, que é importante estar nos alimentos, que vai te ajudar nesse processo. Por que é importante? Porque várias doenças são causadas pelo estresse oxidativo. Então aqui, câncer, muito importante, degeneração macular, a própria diabetes, estresse oxidativo estão ligados, e aí sim heterogênese, lesão do epitélio está envolvido, Parkinson, Alzheimer. A gente sabe que etilismo e tabagismo tem a ver com aumento de estresse oxidativo e aumento de incidência de câncer. E esse é um dos maiores estudiosos aqui, de radical livre do mundo. Quem quiser aprofundar no tema, esse é um dos livros bacanas, assim. Eles falam de cada patologia, como é que é o estresse oxidativo, então fica a dica para quem quer aprofundar. Toda a base é isso que a gente conversou, enxergar a espécie ativa de oxigênio e como é que a gente neutraliza ela. Tá? Então, em cada patologia você vai ter que olhar para essa situação. Então, não esquecer. Aí fica, quem já conseguiu visualizar, visualiza agora o que você vai ter que não pode esquecer. As substâncias exógenas, então, por exemplo, a vitamina E com C, mas pode ser carotenoides, polifenóis, outras substâncias, são interessantes a gente suplementar ou ter na alimentação. Ótimo. Mas além disso, o que a gente não pode esquecer? Dos nossos sistemas endógenos, e aí a gente tem o zinco, cobre e manganês, no sistema da superóxido desmutase, e a gente tem aqui no sistema da glutationa, a gente tem o selênio, a vitamina B2 e a cisteína. Então esses são os nutrientes que você não pode deixar faltar se você quiser que seu paciente tenha o sistema endógeno funcionando. Ok? Então aqui, lembrar do radical, hidroxil é o pior de todos eles. Esse que a gente tem que neutralizar, porque senão ele vai lesar o que ele quiser, ele é muito reativo. E a ideia é a gente pegar essas espécies, os radicais livres, e prendê-los, né? E neutralizá-los, para eles não correrem o risco de machucar o seu organismo, ok? Obrigado mais uma vez. Lembrar que o conhecimento é a ferramenta mais importante para a saúde. E uma vez que a gente consegue enxergar e consegue entender esses processos, muitas vezes não visíveis, né? Mas a gente fez um modelinho que a gente consegue enxergar os elétrons, a gente consegue combater e entender a importância dele. Tá? E fica a dica, não esquecer de nenhum paciente de olhar com cuidado
se ele está, os sistemas antioxidantes dele, tanto endógenos, estão funcionando, estão com os micronutrientes necessários, e os exógenos na suplementação e na alimentação, ok? Muito obrigado e até a próxima.